Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo ligado aqui no Plantão Glorioso dessa sexta-feira. Meus amigos, não era quem a gente queria, mas o Botafogo oficializou o Ricardo Rezende como o interino que vai comandar o Botafogo contra o Brusque. Ao contrário do que a gente imaginava, que seria o Lúcio Flávio, na verdade o Ricardo Rezende é que é o treinador interino e o Lúcio Flávio o auxiliar permanente. De qualquer forma, imaginávamos que seria essa dobradinha, enquanto o Botafogo não traz o seu treinador oficialmente, né? O cargo de treinador, enquanto não está sendo ocupado. Os interinos, a dupla Ricardo Rezende e Lúcio Flávio, vai assumir o Botafogo contra o Brusque. Gente, dos males, o menor. Né? Muito melhor seria, já tínhamos dito isso anteriormente, o Botafogo colocar como interino essa dupla, né, o Ricardo de Sub-20 e o Lúcio Flávio, que é auxiliar permanente, do que trazer um treinador com a mesma capacidade de um interino. Né? É o Chamusca 2, é isso que a gente vinha falando. Então, dos males, o menor. Se o Botafogo não tem dinheiro, pelo menos vai ganhar aí um tempo. É isso, o Botafogo ganha mais uma semana e meia, 2 semanas no máximo, para poder definir o treinador que virá assumir a equipe nessa Série B. Mas vocês conhecem o Botafogo, né? Eu já conheço, acho que vocês também. Se o Ricardo Rezende vence o Brusque e jogo que vem ganha do Goiás, vai ficar com aquela cara de efetivação. É isso? Nós já vimos essa história com Jair Ventura, já vimos, quem é das antigas, né? 1994, com o Renato Trindade, 2001 com o Dé, nós vimos com o próprio Jair Ventura, vimos há pouco tempo com o Bruno Lazzaroni. Então o Botafogo ele tem esse perfil, né, de efetivar os interinos caso dê certo. Né? Tá errado? Bom, acho que para uma Série B deveria ter havido planejamento. Né? Quando você coloca um interino e efetiva o interino no meio do campeonato, é porque não tem planejamento. Né? E a gente sabe que o Botafogo falhou e muito, tanto no planejamento para treinador quanto no planejamento de elenco. O elenco é muito ruim. Né? Mas qual é a vantagem de ter o Ricardo Rezende como treinador interino, pelo menos para essas próximas rodadas? A vantagem é que ele vai trazer jogadores do Sub-20 que podem ser úteis no profissional. E o caso mais emblemático, aí, o caso talvez com mais relevo, é o do Enio. O Enio teve envolvido aí numa situação de pelada em Caxias, tá? Ok, já foi punido, tudo certo. Só que joga bola, pelo menos no Sub-20 joga bola. De repente, com o Ricardo Rezende como treinador, como comandante, o Enio também demonstre a mesma confiança, demonstre a mesma capacidade técnica no profissional, ainda mais com a lesão do Ronald. O Ronald, não sei quanto tempo vai ficar afastado. É importante que você tenha um ponta de qualidade. E o Enio já demonstrou que tem essa qualidade, que decide jogos. No Sub-20, faz isso quase todo jogo. E no profissional, teve algumas aparições interessantes, né? Mas não era muito utilizado pelo Marcelo Chamusca. Outros jogadores que podem também ganhar mais destaque no profissional, com o Lúcio Flávio como, não no comando, né, mas com o Lúcio Flávio como uma voz ativa, afinal de contas o Ricardo Rezende é conhecido por isso, né? Ele escuta todo mundo, ele pega informações com a equipe, então o Lúcio Flávio provavelmente vai indicar ao Ricardo Rezende que o Cezinha possa ser reintegrado no elenco. Afinal de contas, é um meia armador de origem, né? E, além do Cezinha, de repente, se o Ricardo Rezende dirigir o Botafogo não só contra o Brusque, mas contra o Goiás, contra o Confiança, quem sabe o Juninho também não tem algumas aparições no profissional. Vem se destacando e muito no Sub-20. Quem viu a partida de ontem, Botafogo 1, Atlético Paranaense 0, o Juninho deu um passe sensacional de trivela para o Matheus Nascimento fazer o gol da vitória do Botafogo. Aliás, outro que, quem sabe daqui para frente, pode aparecer também algumas vezes. O ataque do Botafogo não vem tendo um grande rendimento. E o Matheus vem tendo um bom rendimento no Sub-20. Né? Uma média interessante de gols. Não é a mesma que ele tinha no Sub-17, que é a categoria dele, mas no Sub-20, uma categoria acima, o Matheus Nascimento a cada 2 jogos faz um gol. Né? E o Ricardo Rezende, uma coisa interessante, para quem está vendo o Rafael Navarro,
O Navarro faz gols, tal, mas no início do ano passado, o Navarro ele foi devolvido para o sub-20, tendo em vista não ter jogado absolutamente nada no profissional. Nada no profissional. Então o Navarro estava muito mal no profissional do Botafogo no início do ano passado. É garoto, a gente sabe disso, de repente foi a pressão. Mas quando foi para o sub-20 e com a chegada do Ricardo Rezende, o Rafael Navarro foi recuperado, especialmente na parte técnica como centroavante, né? Tanto que está no profissional do Botafogo e é artilheiro ali, não sei se... Acho que o Chay é o artilheiro do Botafogo, mas seguido aí do Navarro, né? Não faz tantos gols, mas convenhamos, está bem melhor do que no ano passado. Então esse desenvolvimento do Navarro também se deve ao Ricardo Rezende. Para quem não conhece o trabalho do Ricardo, é claro que a gente não está comparando, né? A gente já tem um diretor de futebol que foi muito bem na base. Só que base e profissional são coisas muito diferentes e a gente está sentindo na carne o que é ter um Eduardo Freeland como diretor de futebol profissional do Botafogo, né? A gente está sentindo isso na carne, né? A incompetência desse cidadão, tendo em vista que é um estagiário. O Ricardo Rezende também é um estagiário, tá, galera? Não estou aqui dizendo que vai resolver todos os problemas do Botafogo, beleza? E que é o treinador ideal. Passa longe disso, passa longe. Pelo menos agora, né? Ele é o treinador ideal para o sub-20. O que está acontecendo no trabalho do Ricardo Rezende desde que ele chegou ao Botafogo? Ricardo Rezende pegou o Botafogo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, do ano passado, sub-20. E o Botafogo só não foi à fase final porque teve um erro de planejamento de priorizar o Campeonato Carioca. O Ricardo Rezende foi o campeão da Taça Rio, leva o Botafogo à final do Campeonato Carioca contra o Vasco, e ele não, né? A comissão faz essa escolha que, ao meu ver, foi equivocada. O Botafogo colocou muitos jogos do Campeonato Brasileiro time em reserva e vencia, né? Só que também empatava, perdia. Se colocasse a equipe titular, poderia vencer todos esses jogos e se classificar. O Botafogo estava a 2 vitórias da classificação, acabou perdendo no último jogo. Mas, por conta dessa priorização da agenda do Campeonato Carioca, o Botafogo queria levantar a taça, né? Acabou não levantando, mas destaque para o trabalho do Ricardo Rezende à frente do Botafogo, levando o Botafogo à final do Campeonato Carioca e levando o Botafogo à final da Copa do Brasil esse ano. Vocês acompanharam, Botafogo e Curitiba, perdemos nos pênaltis, né? Mas o Botafogo chegou à final da Copa do Brasil sob o comando do Ricardo Rezende e é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vem atropelando as equipes que estão aí no seu caminho. Então o trabalho do Ricardo Rezende na base é um trabalho vencedor. É um trabalho que recupera jogadores, é um trabalho que desenvolve potencialidades. A gente está vendo muitos jogadores aparecendo. O Wendel, o Juninho, o Gabriel, que é reserva, quando entra muito bem, faz gol. O Vitor Vitinho, né? E o próprio Matheus Nascimento vem muito bem na base, o próprio Enio. Então, o trabalho do Ricardo Rezende é muito bom. No profissional, o que eu acho que ele pode deixar de herança, trazer jogadores que não estavam prestigiados com o treinador antigo para que possam mostrar o seu futebol no profissional. Quem sabe aí, né, até no meio, o Kaique, quando estiver recuperado fisicamente, voltar a jogar, o Enio voltar a ser titular, o Matheus Nascimento, com o tempo, ganhar algumas oportunidades, né, já que o He-Man não vem bem, é isso. O Juninho ganhar oportunidades no meio e o Cezinha ser reintegrado, pelo menos nos treinamentos ali, ao elenco profissional, né? Não faz sentido o Cezinha ficar fora de um time que não tem meia de armação, tá certo? Então, assim, são os pontos positivos que eu acho, na minha humilde opinião, que o Ricardo Rezende pode trazer para o Botafogo. Quero que ele fique como treinador até o final da Série B? Não acho que tenha que ser esse o planejamento. Pode acontecer, como eu falei para vocês, Botafogo a gente conhece como é que funciona, né? A gambiarra deu certo, mantém até o final do ano, não é isso? Agora, se realmente o Ricardo Rezende der certo no profissional, é um time jovem do Botafogo, e ele trabalha com jovens, né? Se der certo, a manutenção é muito natural. Mas, ao meu ver, o Botafogo precisa de um treinador com potencial para desenvolver
um projeto de acesso e ano que vem continuar um trabalho. Tá? Porque com o Ricardo Rezende a gente sobe, vamos supor, né? O Botafogo sobe e vai querer contratar um treinador ano que vem. Então você interrompe mais uma vez um trabalho. O ideal é começar um trabalho agora, um trabalho sério. Mas se o presidente do Botafogo, que é o do César Melo, diz que ninguém quer treinar o Botafogo, né? Quem é que vai querer, né? Se dentro de casa você não valoriza o seu patrimônio, quanto mais os outros de fora, né? Vamos mudar essa mentalidade. Mas enquanto não muda, enquanto a pequenez habita a mente dessa galera que está à frente do Botafogo, lamentavelmente, vamos torcer pelo trabalho do Ricardo Rezende. Até porque o Brusque está perdendo pra caramba, hein? É a chance de o Botafogo conseguir a sua primeira vitória fora de casa. E amanhã a gente vai fazer pré-jogo, vai fazer pós-jogo. Contamos com a presença de todos vocês. Obrigado, galera. Inscrevam-se aí no canal, deixem um like, não esqueçam disso e divulguem o nosso conteúdo, porque no Gigante Glorioso aqui é Botafogo. Grande abraço, saudações alvinegras.